esforçai-vos para que ele vos encontre em uma vida pura e sem mancha e em paz. A liturgia desse domingo ainda direciona o nosso olhar para a segunda vinda de Cristo. E o Evangelho nos propõe: preparai o caminho do Senhor. E certamente há muito que ser preparado na vida de cada um de nós. Se tivéssemos ali a indicação de que em 10 dias nos encontraríamos com Jesus para prestar contas de nossa vida, será que não iríamos tentar correr o máximo nesses dias para ajustar o que até agora não foi ajustado? É mais ou menos o que acontece quando uma visita avisa em cima da hora que virá à nossa casa. A pessoa sai rapidinho, acomodando uma coisa, outra, né? Com o padre também funciona desse jeito, né? E o padre adora não avisar com muita antecedência. Então sai a pessoa acomodando as coisas, né? Em sua casa, fechando o cômodo que está mais bagunçado, né? Bem, e é isso que precisamos fazer enquanto ainda há tempo. É isso que precisamos fazer enquanto não chegou a nossa hora. Ontem celebramos missa de 7º dia de um senhor que estava aqui na missa semana passada. Bem, rindo, brincando, fazendo piada. Ontem foi a missa de 7º dia dele. Na segunda leitura, escutamos São Pedro dizer assim: o que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra onde habitará a justiça. Não é uma palavra que se direciona à vida terrena, mas que se direciona ao céu. Esse novo céu, essa nova terra é a eternidade feliz diante de Deus. E por isso São Pedro continua dizendo: vivendo nessa esperança, vivendo na esperança do céu, esforçai-vos para que Ele, Jesus, vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. E se de fato tivéssemos 10 dias para encontrar o Senhor, será que Ele te encontraria assim? Em paz, sem mancha, numa vida pura aos olhos de Deus? Alguns perguntaram a Jesus: é verdade que poucos se salvam? E essa é uma dúvida corriqueira. Já disse para vocês que morre alguém, e aí o que é comum falar um para o outro: não, agora está melhor, né? Tá em uma vida melhor, agora está junto de Deus. Quer dizer, a pessoa já julgou, já salvou, já está no céu, né? Então, não é comum ouvirmos isso? Está melhor, agora está, né, tá bem. Mas olha a pergunta que fizeram a Jesus: é verdade que poucos se salvam? A pergunta está em Lucas capítulo 3, versículo 24. A resposta de Jesus foi a seguinte: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta que é estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Jesus fala de muitos que tentam, e quantos nem tentam? Certamente conhecemos pessoas que nem tentam entrar pela porta estreita. Mas Jesus fala dos que estão tentando e não irão entrar. Palavras dele, não do Padre. Então, e não conseguirão por quê? Não conseguirão porque não estão dispostos a fazer todo o esforço que é necessário. Alguns não querem esforço nenhum, outros topam algum esforço,
Mas a palavra não está falando de algum esforço, está falando de todo o esforço necessário. Esforço para quê? Para alinhar a nossa vida com o querer de Deus. Alinhar nossa vida com a vontade dEle. É sempre isso. E não é uma coisa fácil. Se fosse fácil, Jesus não diria todo esforço. Não é simples. Temos uma vontade que muitas vezes vai na contramão da vontade de Deus. O profeta, Deus mandou, vai para a cidade. E aí o profeta, a cidade é para cá, então foi para o outro lado, né? E aí Deus deu um jeito, pegou o profeta e jogou de novo ele na praia, na cidade para onde ele tinha que ir. Por quê? Muitas vezes queremos caminhar na contramão da vontade de Deus, e para poder então orientar nossa vida e trazer nossa vida alinhada com o querer de Deus, requer esforço, sacrifício e empenho. Por falta de empenho, muitos não irão para o céu. E se você olha para a sua vida hoje, como que você avalia o seu empenho? Não tem? Tem um pouco? Tem tudo, todo o empenho que precisa? Como que você avaliaria a sua vida hoje? Dito isso, trago um texto do século III, um texto de São Cipriano, mas que parece que ele escreve para o século XXI, mas esse texto já tem 1800 anos. Escuta o texto. Lembremos-nos de que devemos fazer a vontade de Deus e não a nossa, de acordo com a oração que Jesus nos ordenou que ser rezada diariamente, a oração do Pai Nosso. E nessa oração nós dizemos: seja feita a vossa vontade. Vamos responder juntos? Seja feita a vossa vontade. E quem reza o terço, que deveria ser todo mundo, né? Mas tem uns preguiçosos que não fazem muito esforço. Mas quem reza o terço, pelo menos reza 6 vezes o Pai Nosso. E 6 vezes por dia diz: seja feita a vossa vontade. Aí continua o santo no texto dele. Que coisa mais absurda! Pedimos que a vontade de Deus seja feita quando Ele nos chama e nos convida, ou alguém que amamos, a deixar o mundo. Resistimos, relutamos, e quais escravos rebeldes, somos levados cheios de tristeza à presença de Deus. E ainda queremos ser honrados com os prêmios celestes a que chegamos com tanta má vontade. O Senhor, quando vai nos dando a entender que a nossa vida está chegando ao fim, ou a vida das pessoas que amamos, ficamos revoltados, aborrecidos com Deus, queremos nos prender e protelar ao máximo nossa vida terrena. Estranho o comportamento de quem teoricamente acredita no céu, de quem teoricamente acredita que o céu é a grande meta da vida humana, é o grande prêmio da vida humana. Um atleta passa um campeonato, 38 rodadas, o time é campeão, e ele vai receber o troféu triste? Não, ele vai receber feliz, ganhou o prêmio tão desejado. Mas o cristão caminha para o encontro de Jesus como? Resistente, relutante, rebelde, com má vontade. Os santos falam do desejo do encontro com o Senhor, porque almejavam o céu. Não ameis o mundo mais que o céu, diz o santo. Na verdade, não devemos amar o mundo, pois o mundo é passageiro. Tenhamos íntegro entendimento
fé firme, virtude sólida, preparados para qualquer desígnio de Deus, repelindo o pavor da morte, pensemos na imortalidade que lhe seguirá. Importa meditar e pensar com profundidade em que já renunciamos ao mundo e vivemos aqui provisoriamente como peregrinos e como hóspedes. Nossa pátria é o paraíso. Muitos do que amamos lá nos esperam. Que prazer está ali, no reino celeste, sem medo da morte, tendo a vida para sempre. Que imensa e inesgotável felicidade. Termina o texto do santo. E que texto bonito, que começa falando da vontade de Deus na nossa vida e depois traz a morte e o céu como tema. Mas como alcançar tamanha realização sem estar disposto a esforço? E como se esforçar sem estar convencido? Talvez esse possa ser um motivo pelo qual muitos católicos não se esforçam, porque talvez não estejam convencidos do céu, e porque talvez não estejam convencidos do inferno. É sempre melhor, é sempre mais importante que o amor nos mova, mas quando o amor não nos mover, que nos mova o temor, menos perfeito, mesmo assim lícito, ser movido pelo temor. E os antigos tinham muito temor do inferno, e a geração atual de cristãos não tem nem desejo do céu e nem temor do inferno, nem deseja o que deveria ser desejado e nem teme o que deveria ser temido. Isso quer dizer que rezamos, mas não desejamos que aconteça a vontade de Deus. As palavras falam do cumprimento da vontade de Deus, mas o desejo interno anseia pela realização da própria vontade. Veja se não é isso. Senhor, que seja feita tua vontade, mas qual o desejo do coração? Que a própria vontade se cumpra. Vê se não é assim que a gente reza tantas vezes a Deus. Queremos impor a Deus nossa vontade. E repito, ficamos chateados quando isso não acontece. Deus não escuta. O que adianta rezar se Deus não escuta o que eu estou pedindo? Já ouviram pessoas falarem assim? Ou talvez já tenha dito isso. Porque não entende que está rezando, entregando a vida nas mãos de Deus. Não entende que está rezando, se comprometendo com a vontade dEle, não com a tua. E não entendendo, quer impor a Deus a própria vontade. Nós que somos pais, dizemos não, muitas vezes para os nossos filhos. Olha, não é hora de comer bobagem agora, porque você vai almoçar. Não diz isso? Né? Quer comer só na hora errada que não tem que comer? Né? Então, vai lá e diz para o filho, agora não é hora de comer, senão depois você não almoça. Né? Quer brincar na hora de estudar, vai dizer, agora não, agora você vai estudar, quando acabar o estudo, aí você pode brincar. Mas o mesmo pai e mãe, que diz não ao seu filho, não sabe dizer não a si mesmo. O mesmo que quer ter tanta sabedoria para educar o seu filho, não consegue se colocar dócil nas mãos de Deus. Diz não ao seu filho, mas não consegue dizer não a si mesmo. Não consegue dizer não quando percebe que está se afastando de Deus, quando percebe que o caminho que está trilhando é um caminho contrário à vontade de Deus. Vontade de Deus explícita na Escritura e explícita na
doutrina. E o católico diz tantas vezes, isso aqui eu não concordo, aquilo não concordo, e diz isso com extrema naturalidade, como se não tivesse problema algum caminhar na contramão do que ensina Deus e a igreja. Não quer ser formado, né? Quer impor a própria vontade. E talvez, por isso, muitos de nós não conseguimos viver como autênticos cristãos. Então devemos parar de rezar a oração do Pai Nosso? Não, certamente não. Mas devemos rezar sim, mas desejando que de fato a oração, ela conduza a nossa vida, a nossa história. Que possamos rezar e crer no que rezamos, rezar e desejar o que rezamos. E assim vamos preparando nossa vida para o encontro com o Senhor. Rezemos dispostos ao empenho e ao esforço, tanto quanto for necessário. Cada um precisa olhar para si, mapear os seus pecados, mapear os seus erros mais recorrentes e focar na luta para superá-los. Aonde está o pecado não está Deus. Deus não habita onde habita o pecado. E se você não vencer o pecado, não vai caminhar na proximidade e na amizade com Deus. E para vencer o pecado, precisa se esforçar. Que possamos olhar uns para a vida dos outros e possamos ver o quanto nos esforçamos para caminhar junto de Deus e caminhar para a eternidade feliz. Assim seja. Amém.